Por isso a gente traz agora um pouquinho de bastidor para vocês, porque a gente conversou com gente que está na campanha do Sérgio Massa, que é ministro da Fazenda. Para a campanha dele, foram incluídos alguns publicitários, um grupo de cerca de 20 publicitários brasileiros, para tentar alavancar a campanha de Sérgio Massa, já quando ela estava em curso. Há cerca de um mês atrás, esses publicitários foram chamados, inclusive num pedido do próprio presidente da República, ao seu ex-marqueteiro de campanha, o Sidônio Palmeira. Lula fez o pedido a Sidônio, foi sondado, mas o Sidônio não quis participar diretamente. Um dos motivos, segundo contou a aliados, é que a campanha já estava em curso. E aí enviou emissários para coordenar a campanha de Sérgio Massa. Esse grupo está desenvolvendo as estratégias de comunicação e marketing. O Sidônio ele é responsável, vale lembrar, dentre várias outras ações de campanha, pelo slogan do governo que fala União e Reconstrução. Durante a campanha presidencial, foi responsável por várias medidas, dentre elas, por logo de saída, tentar suavizar a imagem da esquerda, tentar adotar, por exemplo, nos comícios do presidente Lula, cores diversas para explorar as imagens de nomes ao centro que chegavam pouco a pouco para apoiar o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e potencializar essa ideia de frente ampla com a inclusão, por exemplo, eu lembro aqui, pois acompanhei de perto a campanha de Lula, no segundo turno, a Marina Silva e a Simone Tebet, que fizeram incursões pelo país ao lado do presidente da República e dialogavam diretamente, discursavam dos caminhões, dialogavam principalmente diretamente com as mulheres. O que eu tenho ouvido de fontes ligadas à campanha de Massa é uma preparação para o segundo turno focada na ideia, claro, de que vem aí uma segunda eleição, sem perder de vista o que já foi estratégico até aqui. A estratégia de Sérgio Massa, em alguns aspectos, me apontam essas fontes, é inversa à do presidente Lula, porque a gente tende a pensar, eu questionei essas fontes, olha, vocês estão trabalhando polarização, como aconteceu no Brasil, certo? Porque foi isso que aconteceu no primeiro turno por lá também. E Lula fez isso aqui, de focar em Bolsonaro na época e esquecer a terceira via. Fizeram isso com a Patrícia Burit também. Deixaram a Patrícia de lado, apesar das críticas que ela direcionava a Sérgio Massa, e focaram no confronto com Javier Milei. Ou seja, escolheram um adversário. A equipe que tem trabalhado na campanha do atual ministro da Fazenda tem apostado nas polêmicas, que são muitas, de Javier Milei, para evitar discutir apenas os problemas atuais na economia argentina. Pois é, porque a gente está falando de um ministro da Fazenda concorrendo ao cargo de presidente da República num país assolado por uma crise financeira. Então, não tem como deixar de discutir o principal assunto para os argentinos, que é a economia, sendo o candidato à presidência o ministro da Fazenda. Mas a ideia da estratégia de campanha dos marqueteiros de Massa é mostrar que as propostas de Milei não param de pé, segundo fontes ligadas à Massa. Expandir também a discussão para o que defende Milei, o que é considerado um abuso, até mesmo para a direita, além das questões econômicas, por exemplo, a venda de órgãos e a política armamentista, da qual eu falava agora há pouco. Tem até uma propaganda circulando lá na campanha do Massa que mostra uma criança entrando com uma arma numa escola. E aí, no final, quando ela tira a arma, né, e aí, antes mesmo de acontecer qualquer tragédia, há uma chamada que trata, olha, hoje a Argentina não passa por esse problema, mas vocês querem que isso aconteça? Esse é o ponto de dúvida colocado num dos principais pilares de campanha de Milei. Ao falar de economia, Massa, segundo esses aliados, deve abordar o assunto pela ótica da solidariedade e do trabalho, falando que, olha, a gente tem que se unir, somos uma só Argentina e precisamos trabalhar e olhar para frente. Mostrar também que em governos de direita, a exemplo do governo de Maurício Macri, a Argentina também enfrentou problemas como agora. Fora isso, os marqueteiros confessam, é difícil, é muito difícil, será um segundo turno árduo, mas haverá uma investida nesse discurso de união, assim como também fez Luiz Inácio Lula da Silva quando propôs a chamada Frente Ampla e intensificou esse discurso
no segundo turno. Isso a gente precisa ter em mente quando fala de Argentina, porque existe o fiel da balança, que são os votos de Patrícia Bullrich, que serão buscados pelos dois candidatos com favorecimento de Javier Milei, mas haverá a briga ali do Massa também para que esse apoio, pelo menos não dela, mas dos seus eleitores mais moderados, sejam conquistados, mostrando os excessos do seu adversário.